Olá pessoal, boa tarde. Eu aqui de novo fazendo um vídeo para vocês. Primeiro eu quero falar para vocês que não deu para gravar live, como sempre, porque a minha internet aqui onde eu tô não presta, não tem, os dados delas não são suficientes para gravar as lives no YouTube. Eu boto para gravar e fica carregando e nunca. Para substituir, eu vou gravar esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre a aula da semana, agora para 204. E aí, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem me procurar pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer outra forma para esclarecer as dúvidas, porque pelas transmissões ao vivo não está dando certo. Então, eu vou deixar aqui gravado, qualquer coisa vocês podem pedir meu número para o tutor da turma de vocês, eu vou falar que ele pode dar o número. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do comércio internacional. Primeiro, cabe destacar um pouquinho aqui sobre essa questão de comércio, né? Gente, comércio não é uma novidade na história da humanidade, né? Comércio ele vem sendo desenvolvido por diversos povos ao longo da história. Uma das partes de comércio que é mais importante para nós, Brasil, aqui, são as grandes navegações dos países europeus no início do século XVI, lá nos anos 1500. Pois é, galera, na verdade, início do século XVI, mas já é o finalzinho, 1500, já era o último ano do século XV, e o início do século XVI, aí começaram essas explorações comerciais aqui, quando os portugueses chegaram aqui foi em 1500, né? Então, essas grandes navegações, elas tinham como objetivo o quê? Abrir novas rotas comerciais. Então, relações comerciais entre as diversas nações do mundo não são uma novidade, né, para a humanidade. Ela já vem ocorrendo ao longo do tempo. O que vai mudar é o número de relações comerciais entre esses países e a quantidade de mercadorias que vão ser trocadas nessas comercializações. O fluxo de mercadorias no comércio internacional hoje ele é extremamente mais diverso porque tem mais produtos circulando e também em maior quantidade, em volume de negociações, né? Então, o que cumpre aqui ressaltar é o seguinte, vamos lá. O direito do comércio internacional, ele vai se preocupar com o quê? Qual o objetivo? Ele vai se preocupar com a regulação das relações entre as relações comerciais entre os países, tá? Isso é que é o objeto do direito internacional. Mas para a gente começar esse estudo aqui, o direito comercial ele vai ser regulado através de acordos e tratados entre os países. A primeira questão aqui é sobre essas normas que vão regulamentar a regulamentação do comércio internacional. Como é que é feita essa regulamentação? Como eu falei para vocês, ela vai ser feita através de tratados e acordos internacionais. Estudar, então, as relações comerciais, estudar o direito do comércio internacional, é a gente estudar esses tratados que vão regular essas relações comerciais. Eu já vou falando aqui para vocês que, a depender de que tipo de comércio eu estou querendo fazer com o outro país, eu enquanto nação estou querendo fazer com a outra, vai ter um tratado específico para regular aquela situação de mercado, tá? Mas vamos lá, as normas, né? As normas vão ser os tratados. Esses tratados, essas normas de comércio internacional, elas vão ser de duas naturezas diferentes. Vão ter natureza bilateral, normas bilaterais, esses tratados podem ser normas bilaterais. Quando são normas bilaterais?
quando esses tratados são celebrados entre dois países para regular mercados específicos de produtos específicos. Pode ser, por exemplo, que o Brasil ele assine um tratado com os Estados Unidos para vender suco de laranja e os Estados Unidos vender algum outro produto agrícola para o Brasil, que o Brasil não vai lá vender trigo para o Brasil. Eu sou um grande produtor de laranja no Brasil. Eu quero vender para os Estados Unidos. Aí o que eu vou atrás? Eu vou atrás daquele tratado, porque provavelmente ele vai estar lá dispondo tudo o que eu tenho que fazer para eu participar daquele mercado. Onde que eu vou pegar essas licenças para participar desse mercado. Então, as normas bilaterais, os acordos internacionais bilaterais, são normas internacionais elaboradas por dois países visando regular situações específicas da relação entre as duas nações. Em nosso caso, os acordos bilaterais de comércio exterior ocorrem quando os dois países celebram um acordo para definir as regras de comercialização entre eles. Pode-se deter a produtos especificamente ou ter natureza generalizada, a comercialização de tudo entre eles, tá? Então, a questão é que quando ele é bilateral, eu só quero dizer o seguinte: quando ele é bilateral, um acordo de normas bilateral, um tratado bilateral, ele é feito entre dois países, por isso bi. Bi que vem de dois. Dois países se juntam para regular a comercialização entre eles dois. E normas multilaterais, ou tratados multilaterais, acordos multilaterais. Então, se no bilateral ele era destinado a regular o comércio de dois países, os multilaterais eles vão ser destinados a regular a comercialização entre países dos mais diversos. A questão aqui, a diferenciação vai ser o seguinte: geralmente os tratados, as normas multilaterais, os tratados multilaterais, eles vão ser tratados abertos, eles vão ser criados, assinados por alguns países. Para que outro país acesse, ele vai ter que cumprir determinados requisitos. Esse tratado ele vai trazer as contrapartidas que aquele país tem que assinar para fazer parte daqueles tratados multilaterais. Multi por quê? Porque tem várias partes, são vários países envolvidos. Aqui a gente poderia citar, por exemplo, tratados multilaterais que vão tratar de comércio marítimo entre os diversos países. Às vezes esses tratados eles são criados e aí somente alguns países se juntam para criar aqueles tratados. E aí, com o passar do tempo, outros países vão assinando esses tratados e aderindo a eles, tá? Então, a questão aqui, a gente vai se ater mais a essa questão. Os tratados bilaterais são tratados ou acordos bilaterais, eles vão ser feitos entre dois países, e os multilaterais entre diversos países que vão celebrar os acordos comerciais de seu interesse. E aqui qualquer assunto, qualquer tipo de mercado que esses países desejam manter relação comercial, tá? Não existe nenhum tipo de limitação, tá? A palavra é essa. Não existe nenhum tipo de limitação para que os países celebrem seus tratados. Claro que a limitação vai ser apenas de outros tratados. Como assim, professor? Por exemplo, se o Brasil se comprometeu com um país a vender determinados produtos para esse país, ele não vai poder, com o passar do tempo, assinar outro tratado, porque se ele assinar o segundo tratado, provavelmente ele vai ser denunciado por conta do primeiro. Então, a questão aqui seria essa: a limitação, qualquer assunto que o país quiser retratar naqueles tratados de comércio, ele pode, mas ele tem que entender que ele está limitado
ao que ele já assinou em outros tratados e acordos. Bem, gente, aí a gente já falou, né, sobre as normas bilaterais, as normas multilaterais, esses acordos e sua natureza. Vocês podem estar dando uma olhada melhor na apostila que vocês receberam, tá? Que elaborei. De antemão, eu só vou esclarecendo que elas são feitas baseadas num livro de Direito Internacional que eu tenho. Às vezes elas são muito voltadas para o curso de Direito e não muito para esse curso técnico, mas a gente vai adequando a linguagem para vocês, tá? Não, eu não posso falar mais ainda, não posso falar sobre comércio internacional sem falar sobre o principal organismo internacional que vai cuidar de comércio, que é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Gente, a OMC, ela vai ser criada, ela vai começar a funcionar em 1995. Ela é criada depois da Ata de Marrakech, tá? Que foi assinada em 1994, e a aprovação do GATT de 94. O que é GATT, tá, senhores? É uma série de acordos internacionais que foram feitos ao longo da história e que se destinavam a regular o comércio internacional, tá? Na folhinha de vocês vão ver GATT de 46, GATT de 94. Esses são acordos, é uma sigla que vem da língua inglesa, e ele vai ser destinado, vão ser determinados esses GATTs por esses acordos comerciais que visavam a regulação do comércio internacional, ok? Então, a OMC ela começa a funcionar em 1995, como eu falei para vocês, depois da aprovação da Ata de Marrakech, tá? Isso aqui, gente, foi um acordo internacional que ele foi celebrado nesse período. Os países eles enviaram negociadores para lá, fizeram os acordos. Aqui eu poderia citar, por exemplo, o mais recente que foi feito assim, o acordo, por exemplo, de Paris. O acordo de Paris foi negociações climáticas, e ela vai desembarcar, tem lá, acordo de Paris. É o acordo de Paris porque foi assinado em Paris, tá? Mas isso foram negociações feitas ao longo de vários anos, e em Paris eles foram já para finalizar o acordo e assinar. E aqui acontece a mesma coisa com essa Ata de Marrakech. Isso é uma negociação que já vinha rolando há muitos anos, tá? Porque desde que foi criada a ONU, existia essa tentativa de criar um mecanismo que controlasse o comércio internacional. E esse mecanismo vem ser a OMC, mas depois de muita negociação, porque os países eles tinham que abrir mão de algumas coisas e eles não queriam. Aí é uma tentativa de equilibrar os dois pontos, as vantagens e as desvantagens, para que a gente pudesse criar esse mecanismo. Quando em 1994 foi finalizado todo o acordo, foi se alinhavado todo o acordo, em 1995 a OMC ela começou a funcionar. OMC, Organização Mundial do Comércio. O que faz a OMC? A OMC cria normas que regulam as relações comerciais, e tais normas são criadas por meios de consenso. Gente, a OMC ela vai criar normas que vão regular o mercado internacional. Só um detalhe, a OMC cria normas para os países que fazem parte dela, tá? A OMC ela não pode criar uma norma para um país que não faz parte dela. Ela cria normas para países que fazem parte dela. Como é que eles criam esses acordos? Esses acordos eles vêm por meio de um consenso. A maioria das pessoas aqui que eu falo o seguinte, pessoas representantes dos países. Mas bora lá, a maioria dos países eles sentam e vão criar normas de acordo de maneira mais equilibrada, tá? O que acontece aqui? A OMC, ela nem todos os países do mundo fazem parte da Organização Mundial do Comércio.
Então, pois bem, então é isso que eu estou falando para vocês. Então, a OMC, ela vai criar as normas, tá? Que vão ser seguidas pelos países membros dela, tá? Que vão ser seguidas, que são, para eles, elas vão ser obrigatórias, porque se os países que fazem parte dela não cumprirem o que ela determinou, esses países vão sofrer algum tipo de sanção. Gente, isso aqui tudo é uma conversa um pouquinho complexa, porque às vezes, para a gente que está mais de perto, vamos dizer que seria como o poder judiciário, mas é o seguinte, não, mais ou menos, as coisas elas não funcionam diretamente dessa forma. A OMC, claro, ela vai ter alguns mecanismos de punição, mas ela não vai poder fazer tudo, como, por exemplo, se fosse um poder judiciário. Às vezes ela não vai poder coagir o país a fazer nada. Se a gente descumprir uma norma, por exemplo, uma ordem judicial, a gente vai ser coagido a cumprir a ordem judicial. Mas então, como eu falei para vocês, as normas, elas são criadas por meio de consenso. Isso facilita, porque facilita a vida dos países em desenvolvimento. Porque se através de consenso, esses países eles vão conseguir defender os seus interesses perante as nações mais ricas. A OMC ela tem muitos países em desenvolvimento. Por isso, porque as normas são criadas pela OMC por ser feitas através de consenso, isso facilita na defesa dos interesses dos países menos favorecidos e dificulta, por exemplo, a imposição de países ricos, dificulta a imposição de normas leoninas para as economias em desenvolvimento. Pois é, então aí a questão, por que criar essas normas de comércio internacional? Gente, a existência dessas normas torna o comércio internacional mais seguro, como eu falei, para os países em desenvolvimento, porque esses países eles vão ser capazes de defender seus interesses perante as nações mais ricas. Mas aí, como eu estou falando a vocês, se esses acordos, essas normas forem descumpridas, esse país ele pode denunciar a outra nação e essa nação vai ser obrigada a acolher. O Brasil, por exemplo, já levou alguns países denunciou a OMC e acabou ganhando. Falando OMS, porque toda hora agora nós falamos, né, de OMS com esse coronavírus. Mas então, voltando aqui. Então, essas normas elas vão ser criadas para regular esse comércio internacional. Aí vocês poderiam se perguntar, então, por que é importante fazer parte da OMC? Para os países em desenvolvimento é importante porque eles vão conseguir se defender contra os interesses das nações ricas, tá? Aí cabe ressaltar aqui dois pontos bastante importantes, tá? O primeiro deles é que a OMC, gente, ela não faz parte da ONU. OMC, Organização Mundial do Comércio, é um organismo, uma pessoa jurídica internacional que vai fazer parte das relações internacionais, mas ela não faz parte da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? É um organismo internacional independente da ONU. E o segundo ponto importante aqui é o seguinte: o comércio que vai ser defendido pela OMC não é apenas comércio de mercadorias, mas também o comércio de serviços, tá? Funções da OMC, tá? Quais são as funções da OMC? As funções dela, como eu já citei aqui, as principais delas são, por exemplo, a criação de um mercado internacional mais justo e também um comércio mais justo, além de mais justo, um comércio mais seguro para as nações. Gente, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com esse primeiro vídeo, aí eu já vou gravar o outro e mandar em seguida para vocês.
Aí nesse próximo vídeo a gente vai falar mais especificamente dessas funções, beleza?